Esconde a boleta aí. Aqui, ó, isso. Não, não é assim não. Pronto, isso. Maximiza a Não, é por tela. causa que é que a tela fica na frente a tela do Zoom, aí eu puxei para luz. Boa, boa. Pronto. Essas linhas aí você pode apagar todas elas. Não vai ter utilidade para você agora. Peraí, só para mexer aqui. É porque você minimizou, não foi? Foi. Pronto. Eu minimizar essa É tela isso. do Zoom aqui, que fica na frente. Ah, sim. É, Que você atrapalha. consegue, você consegue minimizar ela também. Vai aqui nesse quadradinho, ó, e deixa só a tela de 5. Aqui, ó. Só de 5? É, clica aí. Isso. Pronto. Ó, gente, o que foi que houve? Aqui de É que a novo. tela do Zoom. Não, é que a tela do Zoom tá na frente do meu aqui, aí fica atrapalhando, entendeu? Entendi. Mas você consegue minimizar a tela do zoom. Aí tirei agora. Tirei da frente. Vai lá agora de novo aqui. E aí bota. No quadradinho. No menos não, no quadradinho. Que eu mexi. Nesse não. No outro. Fui no de cima. É, nesse aí de baixo. Isso. Isso. Boa, garoto. Agora apaga esses estudos aí. E deixa eu ver uma data aqui didática para a gente fazer umas confluências aqui do teu entendimento. Peraí, tá? Deixa eu encontrar aqui. Eu até tenho anotado aqui. Deixa eu pegar anotado, acho que é melhor. Beleza. Veja aí o dia 25 de agosto. 25/8/2025. Vai ser backtest, né? Vamos fazer backtest para eu entender aonde está teu nível de leitura. Uhum. Aí depois a gente vai fazer outros backtests e para a gente poder fazer replay. Eu vou precisar conceituar algumas coisas para você. Vou precisar ver as tuas fraquezas de leitura, otimizá-las. Dia 25 eu boto 24, não é isso? Bota dia 24, exato. 24 de agosto. Caso 24 é um domingo, não tem. Eu boto no vinte e Não, você dois. vai botar 22. Está no input. Tá. Isso aí. Boa. Eu falei 24. Falei para a gente fazer 25, não é isso? É, para a gente fazer 25. Ah, é isso. Eu fui Foi olhar, 25, no eu fui, caso. isso, eu fui olhar a agenda agora e de É fato isso mesmo. 24 é um domingo. Não dá para fazer. Muito bem. Pronto. Aí você não usa a mãozinha, né? Clica aí para sumir. Uhum. Pronto. Boa. Me diga uma coisa, você consegue entender onde estão as estruturas desse preço aí, os pivôs desse preço, dessa movimentação do gráfico? Cons- Consigo. Vou botar aqui uma linha só para começando. Não tem Aqui pre-workout, seria. não? Você não tem o pre-workout aí, não? Nenhum?
Tem, mas não apareceu aqui não. Tira o zoom, clica no Aumentar o gráfico, zoom. e tira. Não, diminui. Diminui. Para ver se os preocupa. Ah, apareceu ali, tá vendo? Ó? Uhum. Apareceu. Boa. Pronto. Aumenta novamente. E me Que os diga aí, pivôs você para tá mim. vendo? Oi? Tá vendo essa linha amarela que eu tô botando? Tô vendo. E vou botar aqui nos cantos que eu acredito que seja os pivôs. Aqui, aqui seria outro. Aí aqui de baixo, esse aqui. Aqui, aqui em cima, aqui embaixo, aqui em cima. Tô errado? Ah, você está encontrando topos e fundos. Mas nem todos esses aí são estruturas. São pivôs de fato. Eles só são movimentos. Porque Hum, qual que é o conceito de pivô? Deixa eu desenhar para você aí. Me faça um favor, ponha o gráfico um pouquinho para baixo, para os candles ficarem embaixo da tela. Vai no. Isso, vai mais. Aí, boa. Tá bom aí. Tá bom aí. Vamos lá, ó, vê só. Se eu tenho um movimento ascendente, você está vendo pintar aí na sua tela, não tá? tô vendo. Pronto. Aí eu tenho esse movimento de alta aí, certo? Em Tô vendo. seguida, o preço veio buscar uma correção. Vamos considerar que o preço tem encontrado a correção aí, independente do que seja. Pode ter sido um topo anterior, um prior coat, 50% do movimento, mas vamos considerar que ele encontrou aí, certo? Certo. Deste movimento aí, eu tenho este topo aqui, tenho esta mínima aqui embaixo e tenho um suposto 50% aí que eu não preciso desenhar, porque não é o que eu estou querendo te mostrar. O que eu estou querendo te mostrar Uhum. é a estrutura de pivô. Certo. E aí, o preço a partir daí volta para o movimento principal. Aí vem o conceito de pullback. Esse ponto aqui embaixo, este ponto aqui embaixo, foi o ponto em que ele encontrou a demanda de compra. Ele veio vermelhinho oferecendo esse preço nessa região e aí encontra novos compradores e os compradores começam a fazer as compras de quem está vendendo e o preço volta a subir. Quando o preço renova, quando o preço renova esta máxima, a gente diz que ele executou pullback, correto? Correto. Por que executou pullback? Porque a execução pullback é quando o preço Corrige rompe e ou ou renova, renova. né? É rompe Uhum. e ou, não é Ou rompe um ou. ou, é e ou. Ele pode romper e Uhum. renovar ao mesmo tempo, porque ele pode fechar assim, ó. Concorda aí que ele rompeu e renovou? Concordo. Pronto. Quando ele rompe o último topo, ou seja, o corpo do candle, o corpinho do candle ficou para cima da máxima, a gente fala que ele construiu um pivô de alta. Por quê? Porque houve o rompimento. Ele deixou uma estrutura do preço. Se ele só renova, ele só executou pullback, ele não fez uma estrutura. Então, se formos ver aqui, ó, este topo aqui
Ele foi rompido aqui por esse movimento? Foi. Se foi rompido, tem um pivô de alta. Este topo aqui é onde está essa linha aí. Agora, preta, de cima. Não foi rompido, não. Foi só renovado. Isso é renovado. Então, aqui nós não temos um novo pivô de alta. E o que que é a estrutura de pivô? A estrutura de pivô é o seguinte: quando o preço, quando o preço rompe, rompe esta máxima, ele deixou o topo da estrutura. De onde partiu o movimento? A mínima que partiu o movimento, que rompeu a máxima, nós vemos este ponto como sendo a base da estrutura. Então, este pivô de baixa tem dois pontos, o topo e o fundo, o topo e a base. Se o preço, a partir deste momento aí, resolve descer, desvalorizar e rompe esta mínima, esta base, a gente diz que o preço quebrou essa estrutura, certo? Por que que é Certo. importante identificarmos as estruturas? Porque as estruturas norteiam a direção do preço. Elas indicam para o operador para onde o preço está indo. Porque o pullback, ele não, como ele não é uma estrutura, ele não tem sustentação de movimento. Não há ali pontos de defesa capaz de sustentar o preço. Então, sempre que o preço deixa um pivô validado, um topo e um fundo validado, ele tenta defender aquela região a fim de que o preço não volte, porque se voltar, ele vai ser estopado na média e no fundo, se ele tiver comprado. Então, por exemplo, levanta o gráfico aí um pouquinho. Volta o gráfico para cima um pouquinho. Isso aí, ok, pronto. Muito bem. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Depois, pode deixar assim mesmo. Depois que o preço faz esse topo aqui, deixa eu marcar para ficar didático para você. Ó, depois que ele faz esse topo aqui, ele fez esse fundo, correto? Correto. O movimento do preço, o movimento do preço levou o preço até essa máxima aqui. Uhum. E esta máxima, o corpinho do candle rompeu o topo anterior. Tá vendo Rompeu. isso? Rompeu. Tô. Então, ele deixou essa estrutura daqui. Ele deixou. Bora, filho, abra aqui para mim, vá. Aqui, ó. Ele deixou essa estrutura aqui válida, topo válido e fundo válido. Depois, o preço deixou um novo topo, esse Isso. aqui, esse aqui, e fez um fundo, esse aqui. Depois que ele fez esse fundo, o preço sobe novamente, rompendo o topo anterior, deixando Validando o novamente topo. uma máxima validada e uma mínima validada. Em seguida, o preço volta a corrigir, deixando esse topo aí,
e fazendo esse fundo aqui. E novamente, ele sobe, valorizando o preço a fim de romper esse topinho. E enquanto ele não perder fundo, ele não quebra a estrutura. E o que é que eu quero lhe mostrar com isso? Que quando Hum. o preço chegou nesta região aqui, ó, ele foi defendido por esse topo, tá vendo? Tô vendo. Quando o preço chegou nesta região aqui, ó, ele foi defendido por esse topo aqui, ó. Percebe? Terceiro. Quando ele chegou nesta região aqui, ele foi defendido por esse aqui. E aqui, ó, esses gatilhos que defendem esta mínima. Para quê? Para evitar que o preço rompa aqui embaixo. Porque se ele perde essa mínima, ele quebra essa estrutura. E ele não quer que o preço Uhum. quebre a estrutura, ele quer montar nova estrutura. Aí depois que ele rompeu aqui, esta, ele deixou um novo topo, que foi este aqui. Quando o preço desce para corrigir e encontra esta mínima aqui, quem defendeu? Esse topo do 52. O topo do 52 e mais precisamente o topo do 57. Tá vendo? Isso. Tô vendo. Então, todo topo de uma estrutura de alta validado, todo topo de uma estrutura de alta validado é um ponto de parada. Todo fundo de um topo de alta ou de um topo de baixa, desde que esteja validado, são pontos de parada. Topos e fundos de estruturas de alta e topos e fundos de estruturas de baixa são pontos de parada relevante para o preço. Por que que eu estou enfatizando isso? Porque em algum momento o preço vai corrigir, o preço vai voltar, ele não sobe para sempre. Isso. Então, se eu sei disso, se você sabe disso, se temos consciência, o próximo candle ele pode fazer isso aqui, não pode? Se ele fizer isso aí, quem é que está defendendo o preço aí? Qual é o ponto de parada? O 87. O topo do 87. E como é que você faz isso? Colocando uma linha no topo. Aí você vê aonde ele agulhou ali, ó. Mas o corpo do candle não fechou para dentro do topo. E o corpo desse candle vermelho que eu desenhei, ele não entrou nessa estrutura aí. Ele foi defendido aí. Uhum. Vamos dizer que o candle seguinte faça esse novo movimento aqui. Quem defendeu ele? Botar uma linha não. Você tem que encontrar o topo e você tem que colocar a linha no topo e não no pavio do candle. Vai ficar mais fácil de achar aqui. Entenda que eu desenhei de propósito. Eu falei para você que eu ia forçar a máquina. Observe o movimento do preço. Ele sobe e desce. Ele não faz uma diagonal, ele só sobe e desce. Então ele deixou um Uhum. topo e deixou um fundo. Aqui, ó. Não tô achando, não. Vê. Peraí, deixa eu desenhar. É porque eu botei um desenho aqui que não era o que eu queria fazer. Peraí. Deixa eu esconder aqui para você não ver. Aqui, ó.
Esse topinho aqui, ó. Que? Ó lá, tá vendo? Do 90. Do 90. Por que que esse topo está válido? Porque ele fez essa máxima, veio até aqui embaixo, corrigiu e rompeu a mínima. Aqui, ó, rompendo esta mínima. Se ele Hum, rompeu, ele é um pivô de baixa, ele deixou válidos o topo e o fundo. O topo e o fundo são pontos de parada relevante. vi Mas agora. vamos ainda considerar que o preço continua descendo e agora ele fez isso aqui. E agora? Foi o que ele fez. Ele rompeu um monte de topo aí, só tá faltando só dois aqui ainda protegendo ele. Mas Vai ele romper a pode ter estrutura. parado aonde? Ele pode ter parado aonde aí? Se Tô você achando pegar, não. se você pegar uma linha, aí você segue aí, ó, Hum. vê. Se você pega uma linha, aí você bota assim, ó. Vê como é que a gente faz para achar. Você assim, ele rompeu esse topo, aí bota a linha nesse topo. Muda a cor da linha. Muda a cor de uma linha. Do qual? Qualquer linha, muda Mudar, uma cor mudar. aí. Só para você saber que é essa linha que você está usando. Pronto. Isso, pronto. Bota a linha naquele topo ali. Esse topo aqui, ó. Ele rompeu aí, não rompeu? Rompeu. Aí você vem para esse, para baixo. O de baixo agora. Esse aqui, ó. Isso. Rompeu aí? Rompeu também. Rompeu também. Muito bem. Esse aqui. Aí não. Aí não, né? Não. Mas ele não chegou nele, né? Deu alvo, né? Deu alvo. Mas não chegou. Então não foi Deixa eu aí que foi ver. defendido o preço. Bota nesse topo aqui. Cadê? Nesse aqui. É que? Esse aqui mais para trás, ó. É porque eu já risquei pra caramba. Deixa eu apagar alguma coisa aqui, peraí. Esse do 44, Tá vendo? é? Tá vendo a seta? Tá vendo a minha seta aí? Aqui? Ó, deixa eu desenhar a seta melhor. Aqui, ó. Uma seta perfeitinha aí, vermelha. Tá vendo? Uma Uhum. seta vermelha perfeita aí. Tô vendo. Deixa eu mudar a cor. Esta seta aqui, ó. Verde, Tô vendo. para a esquerda. Em cima Nesse do que do topo. Tá 43. bem distante, não tá? Tá distante. Tá bem? Ou seja, nenhum topo aí foi o que segurou esse preço. Não é verdade? Isso. Porque todos que a gente viu, ele rompeu. Tenta esse aqui. Qual? Uma seta verde que tem à direita. Tem uma seta dessas verdinha, bem bonitinha que eu desenhei aí. Deixa eu ir apagando que você vai Ah, achei, perguntar. eu acho. Não é do 68? 68, isso. É porque estava muito pequeno, né? Esquece, eu vou, Uhum. vou desenhar de novo. Vamos lá.
O que é que eu precisava que você visse aí? Nisso que eu estava tentando, que eu estava desenhando e vendo se você encontrava os pontos de parada. É que quando o preço ele rompeu aqui, ó, encontra um tamanho legal para você e deixa o gráfico parado. É. Se o preço fizer esse movimento aqui, você concorda que o preço fechou abaixo desta mínima e desta mínima? Concordo. Se ele quebrou, se ele fechou abaixo de fundos de estrutura, ele quebra a estrutura. Quando ele quebra a estrutura, ele demonstra para o operador, para o leitor de preço, de que ele não está fazendo aquilo por acaso. Existe uma razão pela qual ele está quebrando aquela estrutura. Quais são as razões? O que é que É pode mudar ser, de, o que pode ser que o mercado esteja fazendo quando ele começa a quebrar a estrutura? mudou Ele, de tendência? isso, ou ele está invertendo a tendência, invertendo a polaridade de para onde o preço está indo, ou ele está indo buscar um ponto de correção mais abaixo. O que é que eu quero dizer com isso? Tira um pouco aí o zoom do Um gráfico. zoom? Tira um pouco do zoom. Isso. Deixa de uma forma que a gente enxergue esse dia inteiro aí no gráfico. Pronto. Bota para cima um pouquinho. Ainda não está vendo o fundo ali, né? Diminui. Ah, não. Então, aparentemente agora a gente está vendo, né? Tá. Pronto. Então, imagina o seguinte: se ele quebra essa estrutura aqui, e ele quebra essa, ele quebra essa, quebra essa, ele está dizendo que vai furar a tua cerâmica? Não necessariamente. Por quê? Uhum. Porque você vai ter máxima, mínima e 50% deste movimento inteiro. Então, ele pode estar fazendo estrutura de baixa, não porque ele vai lá para a mínima, mas porque ele quer chegar nesta região de 50 para continuar o movimento de alta. Então, o preço ele só tem duas razões para quebrar estruturas. Primeira razão. Qual é a primeira? Busca, já aparece aí na sua tela, De tá? liquidez? Já Uhum. aparece aí na sua tela o conceito que eu estou escrevendo aqui. Busca por ponto mais baixo de correção. Apareceu aí? Pareceu. Qual a segunda razão que ele pode fazer isso? Mudança de tendência. Ele agora não quer mais continuar subindo. Ele vai desvalorizar, seja lá por qual motivo for. Não nos interessa como day traders, como operador de gráfico de preço, cujas operações são executadas e removidas no mesmo dia, entender de maneira geopolítica por que que o preço está descendo ou por que que ele está subindo. Não nos compete saber se acharam um novo pré-sal ou esgotaram o pré-sal que já tinham encontrado. Não nos compete saber se o mercado americano está
em lockdown, não. Em lockdown, não. Em shutdown, não. Por quê? Porque a gente trabalha muito micro. As nossas operações são muito micro. E essas situações, essas notícias, essas confluências maiores, é mais para quem faz swing trade, position trade, buy and hold. Essa galera precisa dessas informações. Mas para nós, a única coisa que a gente precisa saber é que o preço trabalha entre mínima, máxima e 50%. Se ele está para cima dos 50%, vamos pensar no quê? Em máxima. Em comprar. Se ele estiver abaixo dos 50, vamos pensar em quê? Em vender. Vender. Então, do que me adianta eu saber se é, a guerra da Ucrânia com a Rússia acabou e o mercado vai subir? Eu só preciso saber onde é a máxima, a mínima e os 50%. Ele está acima, tá, então eu vou comprar. É simples assim. Não tem, não tem mistério. Por quê? Porque se a gente for ficar pensando em todas essas coisas, vamos ficar com obesidade mental. Acredite, Isaías, o Hum. mercado é simples. Operar mercado financeiro é simples. Aceite que é simples. Não precisa ser complicado. Não é complicado. Não estou dizendo que é fácil. Não é fácil, mas é Uhum. simples, tá? Precisa Certo. de estudo? Precisa. Precisa de conceito? Precisa. Precisa de prática? Precisa. Você precisa ser perito na leitura e na posição das ordens no momento correto para poder ter o momento, a possibilidade de estar a favor do preço. Mas você não precisa estar estudando volume, banda de Bollinger, a teoria completa de Charles Dow, todos os tipos de Fibo. Não precisa estar vendo MACD, média móvel. Nada disso precisa, meu amigo. Só precisa disso, ó, máxima, mínima e 50%. E aí eu vou te mostrar, Entendendo. certo? A gente vai constatar isso nos nossos estudos. Então, ótimo, vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está gravando, não tá? Tô. Boa, boa. Porque depois você revê, né? Não dá Isso. para você ter essas informações todas, esse monte de coisa e conseguir digerir tudo de uma vez É só. Então muita você vai coisa. precisar rever. Muito bem que você esteja gravando. Vamos lá. Aí o que é que eu quero que você faça daí? Visualmente, o preço está trabalhando acima ou abaixo de 50%? Acima Acima. Então você está em que tendência? de alta. De alta. Não precisa muita coisa para ver isso, correto? Se o Correto. preço estivesse por aqui assim, aí você ia pegar a Fibo e ia traçar para ver exatamente se ele estava acima ou se ele estava abaixo. Mas nesse caso, é perder tempo colocar a Fibo aí. Uhum. Tudo bem. Sabendo que estamos em uma tendência de alta, aí agora eu quero que você dê umas pichadas nos candles e bote o preço mais para o meio da tela. É isso. Boa. Agora, aí tá ótimo. Agora eu quero que você apague esses estudos. E aí vamos fazer agora a leitura de pivô, certo? É. E aí eu vou desenhar e você vai me dizer se houve ou não. Vamos lá. Desta máxima aqui, Isaías, houve rompimento? Houve.
Houve rompimento, muito bem. Então nós temos, claramente aí, nós temos esse topo rompido e temos esta mínima sempre do lado direito, sempre do lado direito, esta mínima, não importa se é pivô de baixa ou é pivô de alta, sempre é para o lado direito. O movimento que Hum. originou o rompimento sempre está para a direita. Você vai ver quando a gente tiver pivô de baixa. Esta É, mínima está válida e este topo está válido, correto? correto. Topo válido, base válida, mínima válida, máxima válida. Estão validados. Muito bem. Depois que ele faz aquele novo topo ali em cima, esse aí, ele foi rompido? Foi. Foi rompido. Ótimo. Se foi rompido, temos este topo rompido válido e temos esta base Em 78. válidas. Por que esta e não esta? Hum. Consegue identificar por Essa quê? tá mais baixa. Porque tá mais baixa, né? Isso! Essa está mais baixa. Se por acaso essa de 90 a 91 fosse a mais baixa, seria essa aí. Porque é onde o preço foi ofertado mais baixo. Muito bem. Depois que vimos isto, agora temos um novo topo, certo? Certo. Este novo topo, ele foi rompido? Não. Não. Se ele não foi rompido, este topo, nem a mínima que originou o movimento que tentou romper, estão válidos. Não é uma estrutura de alta aí. Certo. Aí o que é que eu quero agora que você faça? Que você venha aqui e comece a abrir os candles um por um. Primeiro um e me diga o que você está vendo. Primeiro, rompeu a última estrutura, criando um novo pivô de alta, né? Criando um novo pivô de alta. Muito bem. Temos aí uma nova estrutura, não é isso? Isso. Beleza. Vamos agora E colocar seguia. aqui, ó. Esta setinha aqui agora está válido, não é isso? Isso. E aqui A também mínima. foi validado, que é a mínima mais Isso. mínima do movimento. É a mínima de onde partiu o movimento que originou o rompimento. Beleza. Temos aí essa estrutura. O que é que o preço não pode perder? Porque se Para perder, continuar. quebra. As Para continuar mínimas, subindo. né? Ele não Isso. pode perder as mínimas, ele está subindo. Uhum. Ele até pode perder os topos, mas se ele perder a mínima, ele quebra a estrutura. Isso. Vamos lá. Próximo. Próximo. E agora? Ele, ele fez um doji, mas mesmo assim rompeu o candle anterior, né? Ele continua valorizando o preço, né? Observa o preço, Isso. tá? Não o candle, olha o preço. O preço é o corpinho do candle, é o fechamento. O Rubens, aí no caso assim, ele está subindo, no caso ele está ofertando, aí quando aparecer Boa. compradores, aí ele Boa volta, é isso? pergunta. Boa pergunta. Vou desenhar aqui para você. Lembra da, lembra da anatomia do candle? Lembro. Nós temos um candle positivo aí Isso. e temos uma oferta. Os pavios são as ofertas. O corpo é a estrutura. Então, sempre que você vê pavio, é aonde o preço foi ofertado.
deixando uma máxima ou deixando uma mínima. Então aí nós temos No duas caso, o pavio anatomias, como e é? no caso no pavio, ele deu tem um pavio é porque ele ofertou, mas não apareceu compradores. E isso chegou ali, ele não foi consolidado ali. Aquele preço não foi Hum, consolidado ali. Ele até encontrou demanda aqui, mas ele não encontrou bastante para se consolidar ali em cima. e Por quê? continua a Porque ele subir. fechou aqui embaixo. O candle não tem uma vida? Uhum. Qual é a vida desse candle aí? Cada um candle desse aí? 5 minutos, Cinco no caso minutos. aqui, né? Em 5 minutos, o preço estará ofertando e consolidando aquela região de preço. A última negociação de compra e venda é aonde ele finaliza, onde ele fecha. Não quer dizer que não houve transação aqui. Não quer dizer que não houve transação aqui. O problema é que a última transação fechada na vida do Kendall foi aqui. Entendeu? Entendi. Entendi. Se a última tivesse sido aqui, ele não teria pavio, não é verdade? Uhum. Então, por isso o preço deixa pavio ou não, porque há candles que sobem sem testar ou descem sem testar, sem deixar o pavio para baixo. O candle 1, por exemplo, ó, qual é o pavio que ele tem para baixo? Tendo um, nenhum. Aí no caso Enfim, desse dois, tu falou que a última, digamos, ele estava subindo, o pessoal estava comprando. Aí ele veio aqui buscar essa venda, é isso? é exato. Ele fica oferecendo as regiões de preço para encontrar demanda. Quando ele encontra, ele formaliza ali a negociação e fecha o candle no tempo de vida dele. Então, dentro da anatomia do candle, o corpo é a estrutura do preço, o pavio é a oferta do preço. É onde o preço foi ofertado em busca de demanda. Vou dar um exemplo. Você está vendendo, você está vendendo um carro. Você está vendendo um carro por 100 mil. E aí você começa a gritar na rua: estou vendendo meu carro por 100 mil. Estou vendendo meu carro por 100 mil. Ninguém comprou. E vamos dizer que a sua janela de operação, de oferta, seja das 8 da manhã até meio-dia, 4 horas. É o tamanho do candle de venda de Isaías para vender o carro, certo? Uhum. Aí quando deu 9 da manhã, ninguém levantou a mão querendo o carro por 100 mil. Aí Isaías disse, pô, eu não vou vender esse carro, vou ter que baixar. Aí, ó, Isaías estava vendendo o carro aqui por 100 mil. Aí eu, por 9 horas e nada, por 10 horas e nada, vou ofertar esse carro. Vou ofertar por 95. 95, 95, o cara, rapaz, 95 tá interessante, deixa eu olhar o carro, você já tem um interesse, né? Tá ali tentando Isso. negociar. Aí o cara disse, não, bicho, quero não. Esse carro já foi batido, tá arranhado aí, tem massa. Tem não, pô, tem, não tem, tem, não tem. Pô, de novo, outro cara. Vou ter que baixar mais um pouquinho. Aí baixou para 90. Ninguém. Puta merda, aí 90, por 90 mil ninguém quer. Isso é uma bosta, mas eu vou vender por 80. Vou ofertar por 80. Ofertou por 80. Aí começou a ter interesse por 80. Aí chegou três caras para olhar o carro. Aí um olha a mecânica, o outro pergunta a documentação, o outro vê a lataria como é que tá, se foi batido, se não foi, papapá, papapá, e começa a negociação. Aí você vê demanda, você vê gente interessada em comprar. Aí você diz, não, peraí, tem muita gente, eu não vou vender esse preço não. Vou vender por 85. Aí o cara diz, aí como é, vai, fica dois caras.
Não, eu quero o carro por 85. Eu também. Eu quero o carro por 85. Eu também. Aí então, tudo bem. Quem pagar mais caro, eu vendo. Aí um dos dois tá apaixonado pelo carro e diz: bicho, quer saber de uma coisa? Já é meio-dia, ou seja, a janela de operação de Isaías para vender. Já é meio-dia, eu pago 90 nele. Aí Isaías, fechado. Vendida você por 90. Ou seja, em 4 horas, que foi a vida desse Kendall, foi o tempo de negociação de Isaías com o carro, ele ofertou o carro por 100, chegou a 80, mas vendeu por 90. Conseguiu entender? Entendi. Então, o pavio do Kendall é a oferta do preço naquela região de preço. E onde é que a gente vê? A gente vê aqui, ó, 144.500 e alguma coisa, 144.400 e alguma coisa. É uma região de preço, é aquele preço ali. E ali está havendo negociação, alguém oferecendo para comprar e alguém dizendo que está caro, que não vai comprar ali. E quando não tem interessado para comprar, o mercado baixa o preço para que haja interesse de compra. Mas ele foi ofertado lá em cima. Ele só não foi consolidado, ele só não foi finalizado durante a vida do Kindle. Aí você pode me perguntar, sim, mas aí nesse caso o pavio não tem importância. Mas é claro que tem importância. Eu vou lhe mostrar agora que tem importância. Ó, deixa eu apagar aqui. Se você tivesse, se você tivesse, vai seta apaga, homem. Pronto. Se você tivesse com seu, com a sua ordem de stop aqui, não, a sua ordem de compra está ali. Você comprou ali, certo? O preço foi ofertado ali. Quando o pavio toca na sua ordem, não executa a sua ordem, Elias? Executa, Russo. Ah, tá. Pensei que a minha internet tinha caído aqui. Sério não, é que eu botei mudo aqui porque passa umas motos barulhentas. Então, se o preço chegar na sua ordem ali, ó, ele não executou a sua ordem, você não está na operação, Uhum. aí vamos dizer que o seu stop estivesse aqui. Quando ele voltou aí, ele não lhe tirou da operação, Tiro. mas ó, onde ele consolidou. Então, por que que você saiu? Porque naquele momento de oferta, do preço aqui embaixo, onde estava o seu stop, alguém vendia e você, alguém aqui, ó, resolveu comprar aqui que você tinha uma ordem de venda aqui. Porque você não está comprado aqui Uhum. e o stop, assim como o gain, não são ordens de venda, Sim. então você tinha uma ordem de venda aqui, ó. Você estava disposto a vender nesta região. Alguém que queria comprar, achava melhor comprar aqui onde você comprou ou comprar mais barato? Comprar mais barato. Comprar mais barato. O que foi que ele fez? Esperou o mercado chegar aqui embaixo e comprou. Comprou de quem? Meu. Seu, porque você deixou uma ordem de compra ali. Se a sua ordem de compra tivesse aqui embaixo, ele teria comprado? Não. Não. Tá vendo como o pavio importa? Uhum. Ele é uma oferta. Se ali tem uma ordem de venda, o cara vendendo por aquele preço e eu quero comprar, eu vou jogar o preço lá embaixo para chegar naquela região e eu comprar dele. É isso que os grandes players fazem. E é isso que a gente entende como manipulação. Por quê? Porque ele pode vender e comprar o mesmo ativo. Ele pode comprar aqui
e também pode vender aqui. Ele pode fazer as duas coisas, comprar e vender o mesmo ativo, porque existe uma possibilidade no mercado de fazer isso. Então, se ele pode comprar e vender, e ele olha lá o book de oferta e vê que aqui tem uma quantidade de contratos que interessa para ele, o que é que ele faz? Vende, Vai vende, pegando. vende, 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 forçando o preço a quê? A chegar aqui. Quando o preço chega, ele mete as ordens de compra. Compra, 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 compra. Aí o preço começa a subir de novo. Entendeu a dinâmica qual é? A movimentação do Entendi. preço, ele é oferta e demanda. É gente comprando e gente vendendo. Gente querendo vender e gente querendo comprar. É o tempo inteiro assim. Então, o pavio, o pavio do candle não é o preço. O pavio é a oferta. O preço é onde ele está consolidado. No caso aqui desse Kindle 2, aonde ele abriu é a consolidação de abertura e o fechamento é o corpinho do Kindle, onde ele fechou no final da vida dele. Compreendido? Compreendido. Então, ótimo. Olhando para esse Kindle aí, Kindle 2, ele é, considerando o preço, ele é positivo ou negativo? Positivo. Ele é positivo por quê? Eu acho que está acima dos 50% dele mesmo. Não necessariamente. A relação de preço não leva em consideração a mensuração do candle. Ele leva em relação à sua abertura e seu fechamento. Hum, O preço, quando abriu, ele abriu neste ponto aqui. embaixo. E ele fechou valorizado. Ah, mas foi 10 centavos. Não importa. Ele fechou mais caro. Se ele fechou mais caro, ele é positivo. O preço está valorizando. Entendendo. Entendeu? Uhum. Este candle aqui, ó, ele é negativo. Não porque ele está abaixo, o preço fechou abaixo de 50% dele, mas porque ele se desvalorizou de sua abertura. Entendi. Este daqui se desvalorizou. Este daqui se valorizou. É a abertura e o fechamento. Esse aqui, ó, que tá a minha seta em cima. Certo? Ele tá para cima, mas desvalorizou, não é isso? Mas desvalorizou. Ele é um É preço que negativo. desvalorizou. É um preço, é um candle negativo. Não, ele é um gatilho, não resta a menor dúvida disso. Mas o preço neste candle está desvalorizado. Se você pega uma coisa que vale R$ 10 e agora vale R$ 9,99, ele é positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Não importa se está acima de 50 dele mesmo ou abaixo de 50 dele. Não importa, pô. Tá mais Uhum. barato, tá negativo. Tá mais caro, tá positivo. É óbvio. Não tem que ter dúvida disso. Agora, ele está quanto mais caro ou quanto mais barato em função de deixar a estrutura. Aí sim, aí você pode pensar em uma outra história. Mas aqui o preço está se valorizando. Ele fechou acima de sua abertura. Vamos para o Candle 3 agora. E agora? Tendo três. Foi mais um doji, né? Não fez nada. Ela só renovou a máxima. Só renovou a máxima. Muito bem. A oferta foi mais alta, né? Foi mais alta. Tentando encontrar lá a demanda de compra. Não achou. Aí ele voltou para baixo, não achou lá embaixo também. Quando ele fechou naquele ponto ali. Aparentemente é um candle negativo. O Negativo. doji, a gente sabe que é um gatilho, mas o preço se desvalorizou. Muito bem. Abre o próximo.
E agora? Mais um doji, esse daí já não renovou máxima, nem mínima, Certo? e é um candle negativo. Muito bem. Sempre que o preço está subindo, ele desce fazendo o quê? Pullback? Buscando correção, iniciando um movimento de pullback. Exatamente. Mas ele ainda não encontrou o ponto de correção, né? Não. Pode ser que ele, se o próximo candle for verde, ele achou. Então vamos lá, abre o próximo. Achou o ponto de É, correção, não é isso? achou. Porque ele não voltou a se valorizar o preço? Uhum. Muito bem. Aí você vai pegar a sua FIBO aí e vai traçar ela. Bota ela no lugar ali. A mínima do dia ou a mínima geral? Muito bem, boa pergunta. A FIBO ela tem duas finalidades específicas. Imagina a FIBO como uma ferramenta. Você conhece uma ferramenta chamada chave de fenda, Uhum. certo? O projeto da chave de fenda tem duas finalidades específicas. Qual a finalidade da chave de fenda? É, apertar ou folgar um Muito bem, um parafuso. Apertar ou parafuso? folgar um parafuso. Ela é uma talhadeira para Não. eu ficar batendo e quebrar e cortar? Não. Não, mas tem gente que faz isso, não faz? Uhum. Mas não é a finalidade dela. Ela pode furar uma parede, Pode, mas não é a finalidade, né? mas não é a finalidade. O pessoal bota na parede e fica girando ela rodando, né? Uhum. Para furar a parede. Mas não é a finalidade. Então, a FIBO, assim como uma chave de fenda, ela tem duas finalidades específicas. Não são três, só são duas. Qual a finalidade? Vou desenhar para você. E aí entenda, ó, esses são conceitos que eu estou te falando que você precisa saber, tá? Tá. Você precisa saber. Porque mais na frente eu vou dizer, Isaías, traça a fíbula aí para a gente encontrar o ponto de correção. E você vai ter que saber o que está fazendo. Uhum. Ele já confirmou esse pullback aí, aí você tem que usar a fíbula para achar se ele já confirmou ou não. Então vamos lá. Vamos para o conceito novamente. Tenho um movimento descendente. Não, eu vou desenhar descendente não, porque você está num movimento ascendente aí, senão vai misturar o teu entendimento. É melhor pensar no ascendente. Vamos lá. Estamos, estamos com preço ascendente aí. Eu vou tentar desenhar exatamente como está ali. O Candle 1 fez isso aí. Aí nós temos o Candle 2 valorizando um pouco e deixando pavio. Depois temos um candle doji desvalorizando o preço, deixando uma renovação da máxima. Estou tentando ser o mais fiel àquele desenho possível. Uhum. Em seguida, temos um outro, ainda desvalorizando o preço, um pouco mais, com um pavio também. Quando a gente pega a Fibo, recolhe aí o candle 5, devolve o candle 5 para o gráfico. Isso, pronto. Quando, qua- quando estamos aí vendo esse desenho que está igualzinho ao meu, nós estamos vendo aqui que ele tem uma máxima e que, óbvio, temos uma mínima. Uhum.
E também temos o equilíbrio do preço, ou justiça do preço, como achar melhor. 50%. Quando eu traço essa fibo aí, quando eu faço esse tracejo de fibo, esse tracejo de fibo aí, ele é um tracejo de fibo para busca de correção, certo? É. Ótimo. Agora abra o 6. O, só o 6. Só um. Uhum. Não é porque o 5 não tinha recolhido? Ah, Aí abriu perdão. o 5 e o Então era 6. só o 5. Recolhe o 6 de novo. Eu é que confundi a numeração. Isso, pronto. O 5. O 5 voltou a se valorizar. Aí eu vou desenhar o 5 aí. O 5 agora volta ao movimento, faz um pavio lá em cima e fecha um pouquinho valorizado. Mais ou menos isso aí. Como o candle, o preço voltou a se valorizar, agora eu vou ter aqui, ó, esta máxima que antes era preta, agora é azul. Tenho esta mínima e tenho 50% deste movimento. Esta fibo azul é um tracejo de fibo para quê? Para busca de confirmação. Confirmar o quê? Pullback para romper ou renovar a máxima. Entendi agora. Então, a FIBO ela só tem essas duas finalidades, Isaías. Não tem três. Ou você está buscando ponto de correção, ou você está buscando ponto de confirmação. É só para isso que serve. Então, muito bem. Pegue aí a sua FIBO que você traçou e bote na mínima do 4. Agora me fale, ele confirmou pullback para romper ou renovar essa máxima? Não, E por que que ele não confirmou? porque não rompeu os 50%. Ele não rompeu os 50%. Exatamente. Entendi. Como ele não rompe os 50%, o corpo do candle não fica para cima da linha do meio, ele não confirmou pullback para romper ou renovar a mínima, ou renovar a máxima. Máxima. Ok? Até aí tudo Ok, bem? tudo bem. Perfeito. Agora você vai abrir o 6. Pronto. O candle voltou a descer, não foi? Voltou a descer. Muito bem. Veja só. Aí tem duas situações. Se você quiser procurar o ponto de correção agora que esse candle 6 está buscando, a fim de encontrar a correção para se movimentar a favor da tendência e romper ou renovar a máxima, você teria que pegar a sua fibra e colocar de volta no candle 1, certo? Certo. É isso aí. Porém, o preço está desenhando outra coisa. Se, quando a fibra estava na mínima do 4, o 5 não confirmou pullback para romper ou renovar a máxima,
e o candle 6 está devolvendo o preço, a gente precisa ver se ele está rejeitando o topo ou falhando o pullback. Põe lá de volta na mínima do quadro. E agora, ele está rejeitando o topo ou falhando o pullback? Ajeitando o topo. Muito bem. Por que não está falhando o pullback? Porque o pullback não confirmou. Ele primeiro tem que Exatamente. confirmar o pullback para depois Exatamente, falhar. Isaías. Exatamente. Se não há confirmação, não há falha. É como você dá a missão para alguém que disse que não ia cumprir. Aí tu vai cobrar e diz, não, eu disse a você que ia fazer. É, realmente, você não disse não. Então como é que tu tá me cobrando? Simples assim. Se ele não confirma, ele não tem a missão para cumprir. Agora, se ele confirma e não cumpre, aí sim ele falhou. Se você dá uma ordem para o cabo ou para um soldado, ó, meu filho, eu preciso que você pegue essa viatura e vá lavar, bote lá para lavar. Ou leve na oficina, ou leve para abastecer. Aí ele chega para tu e diz assim, sargento, tranquilo, vou fazer. Pode ser daqui a 10 minutos, sargento? Pode, não tem problema não. Beleza. Meia hora depois, esse cara tu chega para ele e diz, ô Soares, ou o nome de guerra dele qualquer, abasteceu a viatura? Aí ele vai dizer, sargento, abasteci ainda não. Aí você vai dizer, bicho, mas tu falou para mim que era 10 minutos, já faz meia hora, pô. Não, sargento, eu vou agora. Beleza. Vai lá. Aí, passado mais meia hora, tu chega para ele e diz, ô fulano, abasteceu a viatura? Tô indo agora, cara. Ei, porra nenhuma, você tá me tirando de otário, é? Vem cá, caralho. Por que que tu não fosse lá abastecer na hora que tu dissesse pra mim que ia? Foi eu que disse pra tu que tu ia de 10 minutos? Não, foi tu, porra. Então foi tu que confirmasse que ia, não foi eu. A mesma coisa é o pullback. Se ele confirmar e não fizer, ele falhou com a missão de pullback. E neste caso, como ele não confirmou, você não pode cobrar o soldado, porque o soldado disse que não podia abastecer a viatura. O soldado não pôde. Sargento, eu não posso abastecer. Eu estou ocupado com uma outra demanda que o senhor mesmo me deu. Aí o senhor vai me dizer o que é mais importante: fazer o que o senhor me pediu, o relatório ou abastecer a viatura? Aí tu vai dizer: não, 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 termina o relatório. Aí tu chega lá para cobrar ele: tu Uhum. abastecer essa viatura, sargento? O senhor disse para mim que o principal era o relatório. Como abastecer a viatura? Eita, porra, é mesmo, ó. É mesmo, termina aí o relatório. Você não tem como cobrar o cara, porque o cara não confirmou que ia fazer. Então, pullback segue a mesma dinâmica. Se o preço confirma pullback e não executa, ele falha. Se ele não confirma, não há falha, porque ele não confirmou. Show de bola, Isaías, é isso aí. Vamos lá. Ele confirmou, ele não confirmou o pullback, logo ele pode estar rejeitando o fundo, o topo. Como é que você vai saber que ele rejeitou o topo? Quando eu rompi 50% do movimento. De que movimento? Do movimento do um até a máxima do 4 do 3. É isso? Não, mas aí vê só. Então quer dizer que se ele chegar aqui, ó, se ele chegar aqui embaixo, romper a mínima do 4, ele não está executando pullback de baixa, pullback Tá. de mínima. Uhum. Então, se ele está executando pullback de mínima, ele já rejeitou o Confirmou já. topo, sim ou não? Sim, E ele nem chegou no 50 ainda aí, ó, da sua FIBO. é verdade. Então, como é que você vai saber que o preço está rejeitando o topo? Quando você pega a mínima lá, bota a FIBO na mínima do 4 e veja a máxima que ele fez no movimento que ele iria confirmar. Qual é o que ele ia confirmar? Não era o 5? Era. Então, bote na máxima do 5 agora. E me diga, o candle 6 está para baixo de 50 daí? Tá para baixo. Pronto. Aí rejeição de topo e confirmação de pullback para romper ou renovar a mínima.
Vou lhe mostrar isso agora, ó. Aqui em cima, aqui não é o 50, embaixo não é o Uhum. 50. É. Se ele rompeu os 50, ele não confirmou que vai lá na mínima. O preço não trabalha entre máxima, mínima e 50%. Se ele está abaixo de 50, ele não vai Sim. na mínima. É A para probabilidade ir. maior não é que ele vá na mínima. Uhum. Então, pronto. Aí, neste momento, por ele ter rompido esses 50, por essa razão, ele confirma a rejeição de topo. Agora, se ele tivesse feito isso aqui, ó. Se ele tivesse feito isso aqui, ainda bem que eu estou aprendendo a mexer nessa ferramenta aqui. Se ele tivesse feito isso, ó, apaguei teu candle, tá vendo? Uhum. E ele tivesse feito isso aí, ó. Ele teria rejeitado o topo? Não. Não, porque enquanto ele não romper 50 para baixo, ele não confirma para o back de mínima. Então, se ele não confirma para o back de mínima, o próximo candle pode executar para o back. E pode confirmar e executar com um único candle, sim ou não? Sim. E aí teríamos um movimento limpo de pullback. E agora a formação de uma nova estrutura de alta, um novo pivô de alta, porque a última máxima foi rompida. Tranquilo até aí? Tranquilo. Vamos ver agora o que é que o próximo candle vai fazer. Rompeu, não rompeu? Rompeu. Rompeu a mínima do 4, rompeu a mínima do 2, Não. Rompeu não. Do 2 não. do 2 não, mas ele renovou, sim ou não? Sim, renovou a mínima. Ou seja, ele executou pullback de mínima aí. Que mínima? Mínima do 2, máxima do 3. Põe lá. Mínima do 2, máxima do 3. Tá vendo aí? Que ele executou o Uhum. pullback. Ele ainda não montou um Executou. pivô, mas ele já executou um movimento de pullback de mínima. Agora abra mais um. E agora? Ele agora. Ele agora bagunçou minha mente, diga. Ah. Foi exatamente isso que fez. Não, mas calma lá. Calma lá. Isso, pavio, é só uma oferta. Não é o preço. O preço é o corpo, lembra? Uhum. Me diga se o corpo do candle rompeu a máxima do 3, que Não. era a máxima mais alta antes desse candle aí. Rompeu não. Então você não tem estrutura de alta ainda, certo? Certo. Vamos esperar o que ele vai fazer. Se ele vai fazer essa estrutura de alta ou se ele vai fazer uma estrutura de baixa, que ele também não fez ainda. Vai lá, abre outro. Muito bem. Ajustar. Se você pegar a fibra e botar na mínima do 7 e na máxima do 6, do 8, ele rompeu os 50. Não. Então você não tem confirmação de pullback de alta, correto? Correto. Excelente. Não tem o que fazer. Vamos lá. Abre o próximo. E agora? Próximo. Falhou o pullback? Mostrou que isso que é um pullback para mínima, né? Mas ele falhou o pullback?
não falhou porque nem confirmou, Não, né? não houve confirmação. Continua sendo rejeitado esse topo aí, sim ou não? Sim. Agora você tem uma probabilidade do preço ir na mínima, do 7. Fazendo pro Beca. Tá fazendo pro Beca agora para romper a mínima, não é isso? É mais provável que ele venha na mínima do 7 do que ele volte para a máxima do 6, do 8. Vamos lá, mais um. Ah, Mais um. E agora? agora ele foi lá e confirmou pro Beck para romper a máxima. Mas a fibra está no lugar certo? Tem que ajustar ela, no caso. Tem que ajustar ela na mínima do 18. É, rompeu. Rompeu, né? Muito bem. Mas agora você está confiante de que ele vai lá em cima? Mínima do 18 ou mínima do 10? Ou, perdão, 10. 10. É porque tá Né? pequenininho. Aí eu olhei a bolinha e É, pensei que era 8. aham. Deu uma, como é? Hum, Não sei o que é porque de fica visão, pequeno. não sei o que de vista, visão de Ah, ótica. Uma ilusão de ótica. uhum, isso. Aí Aí me agora diga, ele confirmou rompeu pro a Beck, máxima? Ele rompeu os 50. rompeu 50, rompeu. Mas você está confiante de que ele vai lá em cima? Não, foi um rompimento bem sutil, né? Não por isso, porque romper é romper, Isaías. Não importa se é É. rompimento pequeno ou rompimento grande. Rompimento é rompimento. E porque ele tá nesse caixote já há um tempinho, né, também. E outra que ele está rejeitando esse topo e ele não renovou, não rompeu o topo. Uhum. Olha lá o topo do Kendo 2. Bota uma linha lá na máxima dele. Kendo 2 não, Kendo 3, que é a máxima mais alta que tem ali. Kendo 3. Esse aí, muito bem. Enquanto ele não romper aí, você não tem um pivô de alta. Por que não? Porque, ó, o preço ele veio aqui, de baixo para cima, fez esse topo. Aí buscou correção, achou a correção. Subiu lá e não rompeu, voltou. Aí veio aqui embaixo, buscar a correção de novo. Para ir lá em cima agora. Beleza, se ele for lá em cima e romper esse topo aqui, teremos um pivô de alta. Enquanto isso não acontecer, não dá para confiar que o preço vai romper lá em cima, mesmo ele confirmando o pullback para romper máximo. Porque isso pode ser uma manipulação chamando o comprador para comprar essa região, achando que vai romper isso aqui, para que o comprador deixe seus stops onde? Aqui Embaixo embaixo, do 10. do 10, Do nesta 10 não, região aqui. essa aqui do 7 eu acho. Isso, dessa região aí. É isso? Uhum. Entenda que se eu quero vender, se eu quero vender, eu preciso o quê? Vender caro. Sim ou não? Sim, Sim. Se eu quero vender e para eu vender caro é melhor para mim, então eu vou jogar o preço ali em cima, induzindo o comprador a comprar, induzindo o sardinha, o inexperiente a comprar, achando que o preço vai lá em cima. Depois eu jogo o preço lá para baixo para pegar as ordens de venda dele, mais as minhas ordens de venda, para depois continuar o movimento lá para onde eu quero. É por isso que o big player, os grandes players, manipulam. Só que eles não conseguem esconder de você uma coisa.
as estruturas. Os grandes players, eles não conseguem esconder estrutura. E por isso que é tão importante você saber o que é um pivô, se está válido ou não, onde é a máxima, onde é a mínima. Porque é a única coisa que ele não consegue esconder. E se você perceber, aí ele não consegue mais pegar, transformar você em liquidez. No caso, Então, nesse movimento todo, o último pivô é esse aqui, né? Ainda. isso, o último topo validado é esse. É o último topo Ele pode vir validado. até aí para pregar também, né? Pode. Ele pode voltar aqui E onde vai para ter fazer reação, pullback né? e Porque continuar subindo. Pode. Mas o que é que a gente está vendo? A gente está lendo o preço, né? Então, qual é a região de Uhum. leitura nossa? Essa aqui. Vamos lá. Não tem o que fazer aí, tá? Não tem que comprar, não. Não é porque ele fez isso que dá confiança de comprar, não. Abre mais um. Para quem comprou, achando que ia lá em cima, É, quem comprou achei que é lá em cima, já está no ele não fez calorzinho, não nada. tá? Tá. Porque ele pode ter testado para baixo, o cara botou a ordem de compra dele ali e agora está no Deu uma calor. subidinha, depois voltou de novo. E agora está no calorzinho. Deu uma subidinha, deu um gostinho pro cara, né? Deu um gostinho, induzindo mais a comprar, porque antes dele ficar vermelhinho aí, ele ficou, ficou verde, sim ou não? Tu entra com parcial ou sem parcial, Rubens? Eu só ando cheio. Cheio. Eu só vou cheio, para todo canto. Ou para cima ou para baixo. Eu não bato parcial em canto nenhum. Eu Então, para a acho que mesa, é eu só opero mesa, não opero mesa. capital próprio. Quantas? Quantas Eu, mesas tu tem, Elcio? eu tenho, eu tenho Apex, eu tenho Ilus, eu tenho 07. É, tenho essas três. Aí, no Tenho caso, essas três no máquinas. índice só opera uma mesa só, é? Opero índice só com 07. E opero Nasdaq com Ilus e com Apex. No Ilus, tu já conseguiste sacar? Não, ainda não. Estou perto, mas ainda não. Na verdade, eu comecei a operar mesa faz 2 meses. Eu só operava Sim, capital próprio. Eu só operava capital próprio. eu Mas aí eu entendo. vi que era mais vantagem operar o capital de terceiros. É, melhor. É melhor. Desgasta mais por causa das regras, mas também é bom porque me disciplina. É, principalmente essas americanas, é muita regra, né, passar. A A brasileira é Ilus, eu menos acho que regra. a Ilus é a mais complicada que tem. Com relação à regra, a Ilus é a pior que tem. Mas vamos lá. Abre mais um. Olha aí, Elias. Ou Elias. Isaías. Eu sempre estou confundindo, estou com Elias, não sei por quê. É E agora, parecido. foi o que você fez? Ele, rapaz, o que fez? Ele rompeu. Rompeu não, chegou a romper não. Ele rompeu a mínima do Mas 7. rompeu não. Rompeu não, ficou em cima. Faz o seguinte, tira a fibra daí, bota uma linha na mínima do 7 com um imã. Ali na mínima do 7. Bota aí na mínima do 7 e dá um zoom aí, aumenta. Pra gente ver se rompeu mesmo ou não. A linha tá no lugar certo? Tá, não tá? Aparentemente tá. Então, não rompeu não, né? Rompeu não. Ficou em cima, mas não rompeu não. Rompeu não. Então, ele não deixou ainda um pivô de baixa, certo? Certo. Tudo bem. Abre mais um. A gente ainda não tem confirmação para fazer nada.
Ele bota a fibra aqui para saber, Isso, para saber onde foi que ele foi buscar o quê? Tá usando a fibra para quê? para ver se a correção, né? A confirmação. Isso, buscando correção. No caso, ele foi nos 50%, deu alvo, mas não rompeu, né? No caso, não confirma para o Não, back. Pode não. estar ainda pode Ainda estar ainda a rejeição de fundo. pode estar, justamente, A movimentando o rejeição preço a fim de de romper topo. mínima. Romper mínimo. Vamos lá, abra outro. Voltando Eu a acho que não descer, fez né? nada esse aqui, ainda a mesma coisa. Voltou a descer. Deu alvo e desceu. Ele tá desvalorizando. Desvalorizando. Muito bem. Você falou uma coisa que é importante a gente conceituar. Vamos dar uma pausa para conceituar isso aqui para você. É importante demais. Vamos considerar que eu tenho aqui, ó, um pre-workout de máxima e eu tenha um pre-workout de ajuste. Tá vendo aí? Tô vendo. Muito bem. Agora eu tenho este candle aqui. Ele deu alvo aonde? Deu alvo nos dois QR Code. Negativo. Ele só deu alvo em um. Hum. Deu alvo no ajuste, como é esse daqui? Esse aí é o de máxima. De O máximo. ajuste é o roxinho, né? Sim, é. Deu alvo de máximo, porque ele tá subindo, né? Porque o preço está se valorizando, o candle é positivo. Agora, a mesma coisa para o candle negativo. Ele deu alvo aonde? No ajuste. No ajuste. Quando é que ele vai dar alvo nos dois? Quando acontecer isso aqui, ó. Foi um doji. Um candle neutro, onde o preço abriu e fechou no mesmo lugar. Aí ele deu alvo nos dois lugares, nos dois pontos. Então, este candle 15 ele não deu alvo nos 50%. Não deu alvo nos 50%. Porque ele está dando alvo para baixo e não para cima. Quem deu alvo nos 50 foi o Uhum. 14, correto? Correto. Só para você entender quando é que o candle dá alvo e para que lado ele está dando alvo. Então, muito bem, abra mais um. Renovou a mínima. Ele rompeu a mínima do 7. Agora rompeu. Rompeu. E ele deixou o quê com esse rompimento? O pivô O de pivô de mínima baixa. Tudo bem, de garoto. baixo. Deixou um pivô de baixa. Olha aqui, ó. Vou lhe mostrar agora. Ele veio aqui nessa máxima, desceu aqui, deixou essa mínima. Veio lá em cima. Depois ele desceu aqui, ó, e rompeu esta mínima. E ao romper esta mínima, ele deixou uma estrutura de baixa. A estrutura de baixa que ele está acabando de deixar, quer dizer que agora ele vai lá furar a tua cerâmica? Não, né? Não. Não. Ele pode estar fazendo estrutura de baixa a fim de buscar um ponto de correção mais abaixo, como a gente viu no começo. Ele pode montar estruturas a fim de buscar pontos de correção mais abaixo
e quebrar estruturas a fim de buscar correção mais abaixo ou reverter a tendência. Só que para quebrar, ele também tem que construir. Ou ele constrói antes, ou ele quebra antes. Mas ele tem que fazer alguma coisa. Então, por mais que o preço esteja subindo, por mais que a tendência aí é de alta, neste momento não tem como eu e Isaías pensar em comprar. Por quê? Porque o preço está fazendo a estrutura de baixa. Como é que o mercado, dizendo para Isaías que está desvalorizando o preço, Isaías resolve comprar? Não é melhor que ele Tem mostre como. para Isaías que está querendo voltar o preço para alta? Uhum. Então, se tivermos que comprar, a gente vai esperar que ele demonstre essa intenção. E para vender, pode? Pode. Mas não está contra a tendência? Tá. A questão é que eu vou saber que meus alvos são mais curtos. Eu vou saber que eu estou mais expondo mais o meu capital ou a minha mesa a risco, porque está contra a tendência. A contra a tendência é sempre mais difícil. Então vamos lá, abre mais um. A gente vai seguir até as 5, beleza? Ah, ok. Vamos lá, vamos adiantar um pouquinho o Próximo, conceito. ele renovou a mínima, mas negou o movimento, né? Voltou a Isso, subir. ele voltou a subir. O preço não está descendo? Ó, o movimento do Isso, preço aí mais forte não é de queda? de Neste queda. micromovimento, ele não está descendo, Tá, fazendo fundos mais baixos sim. e topos mais baixos? Ó, percebe isso? Uhum. Que ele está fazendo topos e fundos descendentes. Tô vendo. Então, se o preço está descendo, quando ele sobe, ele faz o quê? Correção do preço Correção. E ele está corrigindo aonde? nos 50%. Nos 50%. Certo? Certo. Vamos lá. O que é que vai fazer o próximo candle? Provavelmente vai voltar a descer. Há essa probabilidade. Se ele estiver fazendo essa correção, há. Pode abrir. E agora? Exatamente como a gente imaginou. Voltou a descer, fazer pullback para renovar ou romper a mínima. Quando o preço estava aqui, ó, nesta mínima, ele veio até aqui corrigir, certo? Uhum. E agora ele desceu rompendo essa mínima. Rompendo essa mínima aqui, ele deixou o quê? Pivô. Um novo pivô de baixa. Então eu já tenho aqui, ó, validados esta mínima, esta mínima, esta máxima e esta máxima. Estão válidos isso aí. São pontos de parada. Se o preço quiser subir, ele vai encontrar essa defesa aí. A galera que está vendendo vai querer ser estopada aqui em cima, não. Uhum. Então tá, abre mais um. E agora? Ele foi de novo testar em 50%, lá nos 50% e voltou renovando mínima, ou renovou a mínima e depois foi testar 50%. Ele testou outras coisas, não foi? Sim, o gatilho também, né?
Testou os gatilhos e testou outra coisa. Consegue perceber? Hum, não. Bota essa linha azul na mínima do 13. O corpinho do Kendo rompeu a mínima do 13. Tá parecendo que rompeu, mas deixa eu ver se rompeu. Rompeu, né? Uhum. Ele rompeu a mínima do 7. Aí não precisa nem botar a linha, né? É, Ele rompeu não, né? não. Muito bem. O que é que vai acontecer aí, ó? Deixa eu apagar para desenhar para você. Deixa eu mudar a cor para ficar bem didático. Aqui, ótimo. O preço estava aqui em cima, ele veio aqui embaixo. Aí fez correção, impulsão. Aí ele fez correção, impulsão. Agora ele fez correção, impulsão. E neste momento ele está fazendo busca por correção. Entendeu esse movimento aí, não foi? Uhum. Muito bem. Quando ele veio buscar aqui esse ponto de correção, o que pode ter parado ele? Vamos olhar para a esquerda. O que pode ter parado esse preço aí? O gatilho do 7. Não, ó, onde está a minha seta ali? Deixa eu apagar para a gente fazer de novo. Apaga a fibra um minutinho. Tira a fibra daí um pouquinho. Isso. Pronto. Quando o preço subiu aqui, ó, para fazer correção, deixa eu fazer assim. Ó, quando o preço subiu ali para fazer correção, o candle 15, 12. o O 12 12 que, segurou o que... preço. O Uhum. 12 é o quê? Ele Um é gatilho, uma um defesa pivô, ou é uma escora? uma escora. Ele é uma defesa, porque está na extremidade. As escoras estão no meio do percurso. Então, ó, a defesa do vendedor segurou o preço ali. Aí o preço, depois que foi defendido ali, fez o quê? Desvalorizou. Correto? Correto. Um Posterior exemplo a aí isso, ele. Oi? um exemplo de escola de preço. Qual seria aí? Aí nós não temos uma escola de preço. Mas na frente a gente vai ver isso. Agora, Uhum. quem foi que defendeu o candle 17, impedindo do candle subir? Ficou muito fininha a linha, né? Deixa eu Não estou vendo a melhorar. linha, só não tô... O 9. O nove não, que o 9 a linha, ele passou, né? Não, mas ele no corpo não entrou. O nove foi uma defesa, o 5 foi uma defesa, que é um gatilho. Tá vendo o 5 ali, ó? Uhum. Toda essa gatilhada ali, ó, 2, 3, 4, 5, 6, tudo em ali, menos o 6, porque o 6 ele conseguiu passar, mas o 2, 3, 4 e 5 foi o que defendeu o preço. Aí, ótimo. Esse aqui, o Candle 19, aqui ele rompeu. Aqui ele rompeu. Não. A mínima do 7 ele rompeu.
Não. Não. Se a mínima do 7 não foi rompida e a mínima do 7 é um fundo validado, ele não é um fundo validado? É. Se ele é um fundo validado, o preço provavelmente pode estar fazendo isso, ó, impulsão, correção, impulsão. O nome desse movimento aqui, o nome desse movimento que eu acabei de desenhar para você, é pullback em ponto de parada. Uhum. Ele está Negativo. fazendo pullback na base da estrutura do Candle 9. Então, esse é um dos tipos de entrada que a gente vai fazer, que a gente vai treinar. O que é que você vai esperar que o próximo candle faça? Você vai esperar que o próximo candle faça isso, ó. Deixa eu te mostrar. Ele vai vir testar a mesma região ali, candle 7, para colocar uma ordem de venda quando ele voltar, onde teremos um stop curto com payoff positivo, Sempre certo? descolado, né? A ordem. Sempre descolado, sempre descolado. Aí tá coladinho, porque é a dificuldade do mouse aqui de eu colocar no lugar certo, Uhum. mas é Ok. descoladinho. Vamos ver o que é que vai fazer o próximo candle. Olha lá, ele foi testar quem? Testar o gatilho do 13 agora. Ou não? É, ele foi É. testar, ele foi aqui, ó, nessa região aqui, ó, do candle 7, lembra? Uhum. Que era a base de uma estrutura de baixa. Olha aqui, mínima, correção, rompimento. Agora ele está fazendo pullback para continuar descendo. Isso. Tá vendo isso? Tô vendo. Muito bem. Vamos lá, vai ter que abrir mais um. Mas onde seria supostamente o seu alvo? Aí me diga, o que é essa linha vermelha logo aí pertinho do 21? É por aí o coach de máxima. E De esse de mínima. baixo é o quê? É máxima mesmo, né? É máxima. Máximo. Eu acho que é. Esse aí é Deixa eu fechamento, ver eu se. acho, né? É Fechamento, deixa eu ver. fechamento, aqui, é fechamento. É fechamento, é. É aqui onde ele Que fechou, ó, as no cores símbolo estão tão vermelho, ó. parecidas. É isso mesmo. Tá vendo? Tão parecidas Então, as cores. exato. Então, onde é o alvo? O alvo é aqui, moço, ó. Fechamento. Agora veja, agora veja. Temos a entrada, que foi mais ou menos aqui, o stop, que está acima do teste, e temos um take aqui embaixo. Se você for observar, você vai ver que o seu risco de perda é menor do que a possibilidade de ganho. Sim ou não? Sim. E aí você vai ver que o seu stop, a distância do seu stop, ou seja, o que você está ali arriscando perder, sei lá, 100 pontos, você vai pegar pelo menos 300 pontos aqui embaixo. Vai medir a distância antes da entrada, saber com quantos contratos vai entrar quando ele voltar. E depois vai esperar o preço fazer o serviço dele.
Então, muito bem, você estaria posicionado aqui para vir até aqui. Abra o próximo candle. Tá voltando, né? Tá. Enquanto os 50% aí, já rompi Mas me diga uma 50. coisa. O candle 21 não rompeu a mínima do 19? Rompeu. A mínima do 19 agora não virou uma base da estrutura de pivô de baixa, um novo pivô de baixa aí, Virou. não é isso? E Isso. agora você está vendo o que? O preço fazendo pullback aqui de novo, ó. A mesma coisa que ele fez nesse, ele agora está fazendo nesse. Tá percebendo isso? Uhum. Então aqui teria uma outra entrada. Se você tivesse perdido essa, aqui teria uma outra entrada. Abre o próximo candle. Olha, tá vendo que ele veio testar e continuou o movimento de queda? Tô vendo. Abre mais um. Abre outro. Até a gente ver se ele chegou no take da gente lá embaixo. Olha aí. Pagou. Tá vendo que a gente não precisa ter pressa? O que a gente precisa é ler o preço. Verdade. Então, assim, a gente precisou esperar das 9 da manhã até as 10h15, 10h25, mais ou menos, para poder posicionar uma ordem e pegar 300 pontos. Só que se você tivesse com 50 contratos aí, você teria quanto de dinheiro? 300 pontos? 300 pontos 3 com mil 50 reais. contratos. R$ 3.000. 3 mil reais. R$ 3.000. Em uma única operação, sem estresse, observando o preço. A questão é que a gente fica ansioso, meu irmão, para entrar. Na Rubens, e agora se ele for lá embaixo, deixa ele ir. Você já fez o seu take. Tu fizesse 3.000 quando tu tá esperando só 1.000, Uhum. né? Verdade. Então relaxa, deixa o preço Ô, fazer o ô, movimento dele agora. ô, Rubens, aí no caso, o Oi. que garante que eu tenho que seguir aqui no fechamento e não no e não no E não na máxima. e não na máxima? Por quê? Porque a máxima, ela está acima dessa estrutura aqui, ó. Tá vendo? Tô vendo. Então, se eu tivesse que pensar num ponto de parada, não seria o pior culto de máxima, e sim o topo daquela Essa é a estrutura estrutura. ali. E por que E não tanto é ele aqui? chegou, voltou. É. E por que não aqui agora, onde eu botei essa linha vermelha? E não por que não aqui, ó? Deixa eu botar a seta. E por que não aqui, Rubens? E por que não aqui? Porque aqui não está válido. O que está válido é esse. Esse movimento aqui. Tentou validar, mas não conseguiu. Quem validou foi esse movimento aqui, ó. Desse candle gigantão aí. Então, como ele não é um topo que foi validado, o que está válido é esse. Então, é esse que eu tenho que mirar como ponto de parada. Só que eu viria protegendo, né? Como eu já Uhum. vejo o gráfico muitas vezes, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, de domingo a domingo, eu já consigo perceber que o preço, pela força que ele está fazendo de venda, é que ele viria, pelo menos aqui, nesse fechamento. Ele pode rejeitar e subir? Pode, mas pelo menos até aí eu iria confiar de esperar ele chegar. E eu vinha protegendo. Protegendo como? Em cima dessa estrutura, aí depois que o candle 24 faz isso, eu botaria o meu stop aqui,
e esperar. Então, se ele voltar, ele vai me tirar com 200 pontos. Eu fico feliz com 200 ou com 150. E se ele for pagar, ele vai me pagar 300. Entendeu qual é a lógica? Entendi. Então, beleza. Tivemos o take de hoje, da sua leitura. Segunda-feira, a gente vai fazer a mesma coisa, backtest de novo, para eu identificar suas fragilidades e reforçar os conceitos, assim como eu fiz de estrutura, assim como eu fiz de pullback, de falha de pullback, de rejeição de topo, de FIBO. E aí a gente vai ver gatilhos, a gente vai ver escoras de preços, defesa de preço, vai ver outros pontos de parada, para quando você tiver com esses conceitos mais sedimentados na mente e a gente for para a execução na prática, você vai estar lendo o preço como deve ler, do jeito que eu estou lendo com você aí. É, Combinado? combinado. Então, meu irmão, um excelente final de semana para você aí na Paraíba. Igualmente para Divirta-se você ou também, Rubens. descanse, né? Na segunda-feira a gente volta a estudar às 15 horas. Procura fazer uma operação só, se tiver que fazer. Quando for, não na segunda-feira, mas muito provavelmente na quarta, a gente já comece a conceituar os pontos de entrada, para a gente identificá-los no gráfico com clareza, assim como eu lhe mostrei agora, tanto do Uhum. pullback em ponto de parada, como a continuidade do 15 minutos, que são entradas cujo payoff é positivo e o stop é curto, para você ter assertividade e consistência nas suas operações. Então, acredito que a gente vai começar a ver ponto de entrada na quarta-feira. E aí a gente vai É, ver quarta, quinta e sexta. Quarta, quinta e sexta a gente vai estudar ponto de entrada. Até você dizer assim, cara, eu consigo ver claramente. Pronto. Aí a gente terá feito 7 dias do nosso acordo, que foi ontem, hoje e a semana inteira. Quando for na segunda, aí a gente vai fazer segunda e terça, a gente vai fazer replay de mercado. Você fazendo o replay e eu monitorando e eu acompanhando o replay e você dizendo, aí tem uma entrada. Aí eu vou dizer, beleza, vamos entrar como? Quantos contratos tem? Qual é o payoff? Aí você vai fazer isso segunda e terça. Na quarta-feira, eu vou marcar um horário com você para a gente operar junto o pregão. é. Para no pregão a gente operar junto, lendo as mesmas coisas. Para você posicionar sua ordem no pregão e ficar tranquilo. Beleza? Essa é a Alinhado. nossa, é a nossa, o nosso cronograma. Se você sentir necessidade mais na frente, bicho, eu não consegui entender ainda, eu preciso ainda de ajuda, aí a gente tenta ver uma outra coisa, uma outra dinâmica que faça com que você tenha mais segurança. Mas eu estou estruturando todo o seu entendimento para fazer só dois tipos de operação. Você vai caçá-lo feito quem caça bandido perigoso. Você vai caçar com afinco. Você vai só ver isso. Porque, meu irmão, se você só fizer essas dois tipos de entrada que eu vou te ensinar, não tem como você não ficar consistente, não. É impossível. É impossível. Só se você for desobediente. É, Aí eu não tenho o que fazer. Mas se você só é fizer verdade. isso, você vai fazer, você vai ficar consistente. E aí, quando você sentir Se o Deus gostinho quiser. da consistência, aí você, ah, não, meu amigo, agora eu só quero isso aí. Agora eu só quero isso. Fechado? Entendendo. Fechado, Rubens. Beleza, meu irmão. A gente se vê na segunda-feira. Um excelente final de semana, querido. Igualmente. Usa aí, Até usa mais. aí esse, usa aí esse final de semana para dar uma estudadinha, para rever esse nosso estudo de hoje, fazer outro backtest,
Mas assim, não sobrecarrega a tua mente não, tá? Senão não vai sedimentar. Muita água afoga. Uhum. Tô entendendo. Vou dar uma Beleza, meu irmão. revisada. Abraço pra Valeu, você. Rubens. Até mais. Um abraço, meu irmão. Até mais.